Fala Joca. Foi o nome aqui que eu, do último vídeo, eu acho que vai ficar realmente. Acho que ficou legal. Mas nesse aqui eu queria falar uma coisa com vocês e por favor comentem se vocês acham, se vocês passam uma coisa parecida também, mas eu me sinto por muitas vezes só. E eu tenho uma família extremamente funcional, e tenho um relacionamento hoje extremamente funcional também. E me culpei sempre, muitas vezes, pensando que isso era uma forma de dizer chorar de barriga, reclamar de barriga cheia, sabe? Mas eu acho que é porque o pessoal assim de 30 principalmente passou por uma transição de como as relações eram feitas e como elas são feitas hoje. Eu dou um exemplo bem básico. Quantos também se identificam com isso, mas quando eu era mais novo, se eu queria chamar algum colega, alguma colega para brincar, eu ia na casa, no portão da casa, batia a palma, chamava, às vezes estava, às vezes não estava, e de lá, né, chamava para brincar e pô, ia brincar. Se a pessoa morava longe, eu puxava o telefone, fazia uma ligação e eu conseguia me comunicar com esse amigo, essa amiga. Então parece que eu ainda acho que as relações tinham uma certa proximidade que hoje em dia eu não consigo ver qual foi o momento que tudo mudou. Que o mais fácil seria culpar a rede social, como todo mundo culpa, ou o celular, ou a internet, como todo mundo faz. Mas de fato eu não consigo ver quando é que tudo mudou. Eu lembro que eu vi uma vez uma foto, acho que era um meme, e aquilo ali, aquela foto me impactou. Era foto de um monte de crianças jogando futebol na rua, brincando na rua. E, e dizia, né, que você não sabe quando foi a última vez que vocês todos brincaram juntos. E eu realmente não consigo lembrar. Eu consigo lembrar de vários momentos que eu brinquei muito. Eu tive uma infância no interior, então brinquei muito na rua, mas de fato eu não lembro qual foi assim um marco realmente onde as coisas deixaram de acontecer. Eu me mudei depois para uma cidade maior para estudar, mas hoje, se você me perguntar se eu tenho contato com esses amigos, eu vou dizer tenho. Eu tenho o Instagram deles, eu tenho o WhatsApp, eu tenho grupos desses amigos que eu tive, tanto na infância como mesmo tempo já adolescente ou o início da vida adulta. Mas pergunta se eu converso com as pessoas todo dia. E não converso. Eu tenho muitas lembranças, eu tenho a falsa sensação de fazer parte da vida, que eles fazem parte da minha vida ainda, eu faço parte da vida deles, por ter acesso pleno durante o celular, né? Você olha no Instagram, olha, fulano casou, fulano divorciou, olha, fulano tá com uma casa nova, comprou um carro, uau, curti isso aqui e tal. Mas dá uma falsa sensação que a gente tem a proximidade com as pessoas quando de fato não tem. Não tem porque a gente já se acomodou a ver aquilo, dentro dessa distância toda, você olhar a vida de uma pessoa é basicamente ok. Estou, já sei tudo que está acontecendo, logo estou próximo de novo. Se eu encontrar a pessoa na rua, eu até comento isso. E não funciona assim. E acho que nisso que vem esse sentimento que eu acho que se mistura com se sentir só. Não com a solidão, no estado da solidão, sabe? Mas de se sentir só porque, apesar de eu ter contato e eu ver esses amigos nas redes sociais, eu não tenho mais aquele convívio que eu tenho de chamar para fazer alguma coisa ou sair para algum lugar e, na verdade, se mistura muito com aquela sensação. Eu também não sei se vocês têm isso. Sabe quando o telefone tá tocando, você deixa tocar até exaurir mesmo, desligarem para depois você mandar mensagem em cima, não vi e tal. A gente às vezes evita até mesmo atender uma ligação. Então esse mesmo sentimento de não atender para evitar ter uma conversa, é engraçado como depois eu ainda fico me sentindo mal porque eu não consigo mais ter contato de fato com meus amigos. Vocês passam por isso também? Não sei, às vezes eu fico pensando se é só loucura da minha cabeça. Mas o fato é que as relações mudaram. As relações mudaram muito. E, de novo, não é que teve um marco que fez as coisas mudarem. As relações mudarem. Mas foi uma coisa gradual e a gente perdeu a noção e
E as coisas foram acontecendo, a gente não percebeu, na verdade. Não percebeu como as coisas mudaram. Mas eu digo que as relações mudaram, por exemplo, porque existe um certo distanciamento onde só em observar a vida do outro acontecendo tá bom. E ok, você não liga mais. E eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Na verdade já tá comum, né? Para quem hoje tem seus, sei lá, 10 a 16 anos de idade, isso aí é o comum. É você ter amigos online, é você jogar online, por exemplo, ter experiências online e não necessariamente ir para as experiências que tinha antes de jogar junto, brincar junto, ir junto em alguns locais. E você até tem umas interações, né? Por exemplo, interações profissionais, ou para quem vai para academia, na academia, por exemplo, mas não é. Eu não sinto mais isso aí sendo como antes. Sabe? E, de novo, vai ocupar a internet? Vou ocupar a internet por isso? A internet já estava lá. Vou ocupar o celular já estava lá. Você tinha celulares que eram menos smart e mais telefones mesmo, e já estavam lá. Você trocava mensagem, SMS, você fazia ligações. Então, é difícil tentar saber o marco de onde as coisas mudaram de fato. A rede social também estava lá. Vou soltar uns nomes de velho aqui, mas um Flogão já existia. Alguns grupos de Mirk, por exemplo, já existiam, né? Orkut já existia. E mesmo com aquilo, você ainda tinha um contato com as pessoas. Mas quando é que tudo mudou? É difícil imaginar isso aí. Porque hoje em dia a gente se contenta muito mais de receber 30, 50, quantos likes sejam na postagem na rede social própria, né, particular, com a foto sua, e depois ver quem curtiu, e depois quando você vê quem curtiu, você fala, não, fulano lembrou de mim, fulano, citando e tal. Mas falta, sabe? E é tão estranho que parece que até mesmo sair com as pessoas, o estar lá com as pessoas, parece que relacionamento é um músculo, sabe? Então tem que treinar e praticar e desenvolver ele. Se você não desenvolve ele, parece que a habilidade social nossa, ela atrofia. Por quê? Porque quando hoje eu estou no contexto social, parece que eu não tenho mais aquele desempenho que eu tinha antes. E eu não consigo manter aquilo, e aquilo ali cansa. Esquisito, né? Parece assim que eu tô reclamando de novo, a questão de reclamar de barriga cheia. Mas é um pensamento que eu tava tendo hoje, tentando conversar muito e depurando isso e levando isso pra terapia também, sabe? Mas é estranho pensar como as relações mudaram, não nem dizer só relacionamento, mas como as relações mudaram. E é difícil eu falar assim, foi a partir daquele momento tal, mudou. Um colega meu falou que, poxa, foi da pandemia. Antes da pandemia já estava assim. Com certeza, depois da pandemia, muita coisa mudou. A forma nossa de consumo mudou, a forma nossa de interagir mudou, com certeza. Mas quando é que tudo mudou assim? Já tô viajando, já tô na parte do devaneio aqui já. Mas foi uma coisa realmente que me intrigou bastante. É isso. Vou segurar vocês por aqui não, mas era uma reflexão realmente que eu tava tendo esses dias. E eu até me desafiei a tentar telefonar mais para alguns amigos antigos e pessoas do meu convívio mesmo, que ele está mais próximo. E, bem, até agora como resultado é o básico, né? A gente conversa mais e se atualiza mais, se sente melhor também, se sente mais próximo das pessoas de fato. E uma coisa que eu quero fazer mais, realmente. Finalizar esse ano conversando mais.
Eu lembro que eu tinha. Acho que o último amigo que eu tinha realmente esse costume de telefonar mais, eu só comecei a telefonar mais pra ele quando eu percebi que eu ia perder ele, porque ele lutou contra um câncer. E eu falei assim, cara, eu quero saber como é que tá se sentindo, e eu comecei a ligar mais pra ele. Mas, poxa, precisou eu ter a sensação, ter a certeza que eu ia perder meu convívio físico realmente com ele, pra eu ter que telefonar mais pra ele. Não quero ter que chegar a esse momento mais vezes, não. Então, realmente, comecei a telefonar mais com alguns amigos pra conversar. Que é o propósito desse canal aqui, né? Realmente abrir conversa, conversar. Conversar com vocês, vocês conversarem comigo também. E foi nesse momento que eu percebi que quão legal foi o nosso relacionamento. Nossa, mudou muito, a gente conversava mais e contava as histórias dele. E engraçado como ele se preocupava mais em dizer as boas histórias ou coisas que ele estava fazendo diferente, experiências diferentes na vida, do que de fato falar sobre a doença. Quem sabe foi uma válvula de escape. Foi o meu amigo Raul. Raul era muito gente boa. Então acho que a gente não tem que ter a certeza, que pode perder alguém pra puxar o telefone e ligar, sabe? Marcar alguma coisa, conversar. A gente constrói muito fácil umas ilhas onde a gente deveria colocar pontes, a gente se separa cada vez mais. Ah, tô viajando já, pessoal. Mas pra você que também se sente assim, comenta aqui embaixo como é que tá se sentindo sobre isso. Se você tem algum costume com seus amigos, por exemplo, de fazer, ou familiares mesmo, pra manter mais próximo. Se manter mais próximo, né? É isso, pessoal. Vocês ficou até agora aqui escutando essa mexa DH que eu vos fala. Muito obrigado mesmo por emprestar seus ouvidos. E vamos continuando. Tô com menos vídeos essa semana, acho que não postei nenhum stories, nenhum short, na verdade. Mas é semana de férias das crias, né? E eu tô fazendo o máximo possível para criar memórias. Memórias mesmo. Aproveitar o tempo que eu tenho com eles agora para ficar mais próximo. Eu agradeço muito isso. Para quem esperava aí as atualizações aí sobre o doutorado, dia 16 é o grande dia da entrevista, pessoal. Torçam por mim, por favor. Acho que esse vídeo vai sair, acho que dia 13? 13 é um domingo, né? Ou vai ser o 13 ou 14. Até lá, torçam por mim, por favor. E é isso, pessoal. Muito obrigado por prestar os ouvidos e até a próxima.